Lágrimas e glórias, da ansiedade ao sucesso. Planejamento financeiro para transição de carreira segura. Como é que é isso? É uma outra forma de você mudar a sua carreira e mudar a sua vida através de um planejamento financeiro. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal, nessa série, aliás, que é o vídeo número 21, que é um vídeo que você precisa assistir e que tem a ver com o que a gente vai falar aqui hoje, que é um vídeo de mudança na carreira profissional. O vídeo número 21 é Lágrimas e Glórias, como se livrar da CLT e se tornar um empreendedor. Como é que você faz essa transição de CLT, funcionário, para o empreendedor, do empregado ao empresário? Como é que você faz essa transição? Nesse vídeo número 21, eu explico um mecanismo para você fazer essa transição cuidando do seu tempo. Mas hoje, nesse vídeo de hoje, que é o vídeo número 26, eu vou explicar um mecanismo para você, cuidando da parte financeira, ou seja, do seu planejamento financeiro, como você pode também fazer mudanças na sua carreira profissional. Pode ser, por exemplo, a mudança de uma profissão para outra, pode ser a saída do CLT para o empreendedorismo, pode ser o caminho inverso, tem gente que é empreendedor e vai para o CLT, porque existem oportunidades também no CLT que são interessantes. Então, como é que você vai fazer isso? Eu vou te explicar em detalhes. E se você está chegando aqui agora no meu canal, saiba que isso aqui é uma série que eu estou contando a história de Tássio, que estava desempregado e que agora é um empreendedor. A série é Lágrimas e Glórias, da ansiedade ao sucesso. E eu estou atuando como mentor de Tássio. Eu sou o Dr. Francisco, sou médico, mas eu também sou um empreendedor e eu conheço bem esse caminho de trabalho, de empreender, de trabalhar como funcionário na CLT, como PJ, que eu já até expliquei isso para você. E eu, usando a minha experiência pessoal e também toda a minha experiência analisando comportamentos, padrões comportamentais de pessoas, através do meu programa de emagrecimento, que tem tudo a ver com a cabeça, e também o meu programa de sono reparador, que também tem tudo a ver com a cabeça, eu criei um método para mentorar pessoas que querem buscar o crescimento profissional e financeiro. E é isso que a gente está fazendo aqui com o Tássio hoje, transformando a energia da ansiedade em energia para o crescimento profissional e financeiro. Para você saber como Tássio está, como está a jornada de Tássio, para você se inteirar, se liga aí. De desempregado a empreendedor. Tássio tem 52 anos e é formado em contabilidade e economia. Ele estava desempregado, cheio de ansiedade, com medo de as coisas darem errado. Mas ele sonha alto e pretende ter uma renda de R$30 mil por mês. E para isso ele se lançou na carreira de empreendedor e já conseguiu abrir uma pequena loja de autosserviço, um mercado autônomo. Agora ele pretende crescer abrindo novas unidades e já está buscando um novo ponto para trabalhar. Sua primeira loja já teve um bom faturamento e já temos dados reais sobre o padrão de consumo dos clientes. E agora estamos trabalhando em um complexo sistema de ancoragem para melhorar a margem de vendas e aumentar o lucro da operação. Tássio tem um perfil misto, predominantemente introspectivo, mas a sua impulsividade já está mais aflorada. Então precisamos canalizar essa energia da ansiedade para ele conseguir decolar de vez rumo ao sucesso profissional e financeiro. Essa não é uma tarefa fácil e depende exclusivamente dele. Isso porque ele agora precisa desenvolver sua capacidade de captar novos pontos de venda e ele precisa criar uma apresentação roteirizada do seu negócio. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico. Hoje eu vivo a vida dos meus sonhos e agora eu quero te ajudar a também evoluir através do controle das suas emoções. E se você está sofrendo de ansiedade, principalmente de insônia, saiba que eu posso te ajudar através do meu programa de consultas médicas online. A consulta exclusiva online com o Dr. Francisco Zacarias, esse que vos fala. Por ela, eu vou poder solicitar exames para você, vou avaliar também o seu padrão mental, o seu padrão de comportamento, para a gente escolher a melhor medicação que vai melhor se adequar
ao seu perfil comportamental e termos mais assertividade. Inclusive, eu vou poder prescrever medicações, vai tudo com assinatura digital, através da internet, e que você pode utilizar essas prescrições, essas receitas para comprar os medicamentos em todas as farmácias do Brasil. Inclusive, é tudo fiscalizado pelo Conselho Federal de Medicina. Com relação aos exames, também você pode fazer pelo seu plano de saúde, utilizando as minhas solicitações com assinatura eletrônica. É bem prático, você vai gostar bastante da consulta online exclusiva com o Dr. Francisco Zacarias. Mas se você está buscando sucesso profissional e financeiro, saiba que eu também tenho a mentoria Lágrimas e Glórias, da ansiedade ao sucesso. E você pode ser o meu mentorado para eu te ajudar no seu crescimento profissional e financeiro. O primeiro passo é termos uma entrevista. Nessa entrevista eu vou identificar o seu padrão mental. Assiste lá o vídeo número 2 dessa série que você vai ver eu fazendo a entrevista com o Tassi, como é que funciona. E também vamos identificar o seu ponto A e o seu ponto B. O ponto A é onde você se encontra, o ponto B é para onde você quer ir. E a partir daí, a estratégia que nós vamos seguir para você conquistar o seu sucesso profissional e financeiro. Lágrimas e Glórias, mentoria. Para ter acesso a mais informações sobre esse serviço, basta acessar também o link que está aqui na descrição desse vídeo, o link da mentoria. E olha, vou ler um comentário que teve ontem sobre o vídeo número 25. Hoje é o vídeo número 26 e o vídeo de ontem teve comentário. O vídeo de ontem foi Lágrimas e Glórias, Networking, relações que impulsionam sua carreira. A Maria Aparecida Bezerra escreveu o seguinte: boa noite, doutor. Boa noite, Maria. Obrigado pela sua audiência. Muito bom ter você aqui hoje. Ontem, hoje, sempre aqui com a gente, assistindo os nossos vídeos. Eu estou muito feliz de ter a sua confiança e a sua atenção. E olha, pessoal, essa questão de transição profissional é bem complexa. Eu já passei por alguns momentos de transição profissional, mas o maior exemplo que eu posso dar é a transição profissional da minha esposa. A minha esposa Priscila, ela é advogada, ela fez um curso de direito quando ela era mais jovem, inclusive a gente ainda nem era casado quando ela se formou, acho que talvez a gente era recém-casado quando ela se formou, e ela não gostava da profissão a ponto de querer se dedicar ao máximo e dar tudo pela profissão como a gente sempre faz. E depois de ela conviver comigo e com os meus amigos, médicos também, ela chegou à conclusão de que ela queria ser médica. E aí nós empreendemos uma grande jornada para ela conseguir ser médica. Foram 6 anos de medicina, ela faz medicina numa faculdade particular. Foi uma oportunidade dela entrar nessa faculdade. Ela poderia, por exemplo, ter estudado um pouco mais para tentar uma faculdade pública, só que ela já tinha, na época, uns 30 anos de idade, e nessa faculdade particular ela entrou mais rápido, então ela decidiu e poucos meses depois já tinha a possibilidade de ter a vaga nessa faculdade particular, ela conseguiu, e nós mergulhamos no mar gelado. Assiste meus vídeos lá de ansiedade, de emagrecimento e de insônia que você vai entender o que é o mar gelado. O mar gelado é você estar fora da zona de conforto, sofrendo. Quando você está no mar gelado, ou você nada ou você morre. Se você ficar parado boiando, você morre de frio. Se você não nadar, você vai morrer, independentemente. E aí o que aconteceu? No caso dela, ela tinha um financiamento feito por mim. Então ela tem um marido que conseguiu financiar essa mudança de carreira profissional dela, que foi muito bom para ela, mas que teve um preço familiar, porque nós passamos 6 anos nos privando. O custo de você se formar em medicina numa faculdade particular é muito alto. Então, do ponto de vista financeiro, a gente foi muito com o sangue nos olhos e pouco planejamento. Mas você tem que entender que na nossa família existe algo que é peculiar. Tanto a minha família quanto a família dela não precisam da nossa ajuda. Então, por exemplo, meus irmãos
meus pais são bem de vida, eles não precisam que eu ajude financeiramente. O mesmo acontece com a família dela, todos são bem de vida, ninguém precisa da nossa ajuda. Então somos só nós mesmos, eu, ela e nossos filhos. Então isso já dá uma certa segurança para a gente, vamos dizer assim, mergulhar nessas situações de mudança de carreira. Então ela mergulhou e eu fiquei aqui com a medicina, com a minha medicina, segurando as pontas enquanto ela se torna médica. Vai acontecer algo diferente, o contrário, quando ela virar médica, ela vai ter a renda dela e vai ser a minha vez de mergulhar, porque eu quero voltar a ter empresas, contratar pessoas, como eu tive com a academia, agora com mais experiência, e eu não tenho coragem de fazer isso agora, porque eu sou o grande arrimo da minha família, despesa muito alta, eu tenho que sustentar tudo, e eu tenho essa dificuldade financeira, né, para poder fazer essa nova guinada aí na minha carreira profissional, de ter minha equipe, de construir alguma coisa, de viajar para São Paulo, de participar de podcasts, de criar produtos físicos, enfim, de fazer coisas diferentes do que eu estou fazendo, ir além do que eu estou fazendo. Como eu estou aqui hoje, eu consigo ter uma vida boa, eu consigo ter uma vida confortável e eu consigo dar uma vida confortável para minha família e proporcionar essa mudança profissional na carreira da minha esposa. Mas eu já disse para você em outros vídeos que essa não é a vida dos meus sonhos, que eu quero mais, que eu quero crescer mais, eu quero ter mais patrimônio, eu quero ter mais renda, eu quero ter uma vida financeiramente maior do que a que eu tenho hoje. Para isso, eu tenho que escalar mais. A escalada sempre é um risco. Toda vez que você vai escalar, você vai se arriscar. E aí você tem que ter a questão do planejamento. Como é que você vai fazer aí com relação à sua vida? Você tem que atentar para o quanto você ganha por mês, o quanto você precisa por mês para viver. E quando eu falo você, não é só você, é você e sua família, o seu núcleo familiar. E você tem que calcular também os riscos dos imprevistos, porque os imprevistos tiram a gente do nosso normal. Quando minha esposa estava grávida do nosso primeiro filho, Francisco, há 8 anos atrás, pouco mais de 8 anos atrás, quase 9 anos atrás, ela teve um quadro de apendicite. E foi no momento em que nós estávamos muito fragilizados financeiramente. Só que eu tenho um plano de saúde, que eu até falei em outro vídeo, que esse plano de saúde é um contrato, plano de saúde individual familiar, e é um plano muito seguro. Ele não tem aumento por sinistralidade, tem uma diferença entre planos individuais e planos coletivos. Então, o plano individual ele é mais seguro para o cliente. E eu tenho esse plano já há muitos anos, que eu fiz na época que eu e minha esposa estávamos começando a vida, e tem esse contrato de poder, essa cláusula, né, de poder acrescentar novos dependentes. E esse plano foi muito importante naquele momento, porque imagina, minha esposa grávida, com 7 meses de gestação, com meu filho na barriga dela, teve um quadro de apendicite, e eu identifiquei que tinha alguma coisa errada, não consegui inicialmente identificar que era um apendicite, porque a barriga gravídica, né, a barriga grande, ela tumultua um pouco a percepção. Entrei em contato com a obstetra dela, ela disse, vai para o hospital, pode ser apendicite. Eu disse, ó, não está aparecendo. Ela disse, mas vai mesmo assim. E eu fui, quando eu cheguei lá no hospital, ela teve o diagnóstico, através de um ultrassom, apendicite, 2 horas da manhã. E ela teve que ser operada de urgência, às 2 horas da manhã. E a cirurgia dela foi bem complicada, porque ela estava grávida. Então, uma cirurgia de apendicite normalmente dura minutos, 30 minutos, 40 minutos. A dela durou umas 2, 3 horas. E eu passei a madrugada inteira do lado de fora, lá tomando café e dizendo para a recepcionista, tem alguma coisa errada, está demorando demais, pergunta lá para o médico se está tudo ok para o cirurgião. Um apendicite é operado em 30, 40 minutos, já tem 2 horas que ela está aí dentro, o que é que está acontecendo, não sei o que. A recepcionista voltava e disse, olha, ele disse que está demorando, mas que está tudo bem, está tudo sob controle, que ele está fazendo a cirurgia. Aí eu esperava mais um pouco, tomava mais café e seguia. E o que aconteceu nesse dia? Para ela entrar no hospital, como era de madrugada, o escritório do meu plano de saúde estava fechado, porque era de madrugada.
E aí o hospital me encaminhou para um setor lá e eu assinei um termo de responsabilidade financeiro. Então, eu assinei dizendo que se desse qualquer problema com o meu plano de saúde, eu ia assumir a conta. Eu ia ter que pagar particular. E eu lembro desse dia, eu assinando. E eu pensando, meu Deus, se der um problema aqui, eu não sei como é que eu vou resolver. Eu estou assinando porque eu não vou deixar minha esposa e meu filho sem assistência. Mas se der um problema, como é que eu vou resolver esse dinheiro aqui? Vou ter que entrar na justiça contra o plano, mas o plano está em dia. Eu não sei o que é que pode dar. E eu comecei a ficar muito preocupado com isso. Então, os imprevistos têm que ser calculados. Porque, no meu caso, graças a Deus deu tudo certo. No dia seguinte, minha esposa estava já bem melhor no quarto. Meu filho ficou ótimo, nasceu com muita saúde, graças a Deus. E já no dia seguinte, pela manhã, o plano de saúde já tinha assumido a conta e já estava se responsabilizando financeiramente por tudo. Eu estava ali tranquilo, porque tinha operado minha esposa, meu filho estava sob controle lá, estava bem. Eu só estava sem dinheiro. Até para ir ali almoçar eu fazia conta. Será que eu vou, não vou, vou gastar dinheiro, não sei. Mas estava tudo bem. Então, os imprevistos acontecem. Só que no nosso caso, nós temos menos imprevistos, por quê? Porque os imprevistos podem acontecer comigo, com minha esposa ou com meus 3 filhos. Mas para os meus pais, para a mãe da minha esposa, para os meus irmãos, para os irmãos da minha esposa, a gente não tem tanto esse problema, porque as famílias são financeiramente bem estruturadas. Então isso tem que estar na conta. Então se você vai fazer uma mudança de carreira, você tem que calcular quanto tempo você vai demorar para fazer essa mudança de carreira, coloque uma margem de segurança, você tem que ter uma sistemática de financiamento dessa mudança, ou você junta dinheiro antes, ou você tem que ter renda de outro lugar, mantendo ali a sua vida, e você tem que calcular também a imprevisibilidade da vida, que se relaciona muito com imprevistos de saúde. Então, se você bater o carro, você tem plano de saúde? Tenho. Está conseguindo pagar o plano? Estou. Vai conseguir pagar o plano nesse período? Vou. Se você bater o carro, você vai ter assistência. Ah, mas eu vou pelo SUS, eu sou acostumado a ir pelo SUS. O SUS é um plano de saúde. Agora, é ruim se você, por exemplo, sempre foi acostumado a ir para o sistema privado e ter que ir para o sistema público de saúde. Aí você vai mudar ali o seu padrão, isso é muito ruim, né? Mas sempre você vai ter perdas, sempre você vai chorar, vai ter horas que você vai dizer, eu não aguento mais isso. Eu tinha, por exemplo, no início, 2 carros quitados, aí eu vendi um carro, depois vendi o outro, comprei um carro financiado. Hoje eu acho bom ter um carro financiado, porque eu vejo no carro financiado uma forma de eu ficar fora da minha zona de conforto e eu ter que me esforçar para trabalhar e não procrastinar e correr atrás. Mas naquele momento eu não tinha essa percepção. Eu estava vendo que eu tinha 2 carros quitados e agora eu tinha um carro financiado. E o patrimônio vai indo embora, né? Pela essa mudança profissional e vai seguindo. E aí às vezes você tem que fazer uma dívida. Enfim, então no final eu tenho certeza de que para minha esposa vai ser melhor ela ser médica do que ela ser advogada. Porque primeiro ela gosta de ser médica, ela não gosta de ser advogada. E segundo, a perspectiva de trabalho para a gente, que já é acostumado com a medicina, é bem melhor ela sendo médica do que ela sendo advogada. Então, para ela trabalhar como médica, o caminho, eu já conheço bem esse caminho, se ela me escutar, ela vai poder seguir um bom caminho. A chance dela ter sucesso na medicina é muito grande, né? Se ela seguir as minhas orientações, ela vai ser como se fosse minha mentorada. Se ela aceitar, porque entre eu dizer e ela fazer, aí é com ela, é a vida dela e eu não tenho controle sobre a vida dela. Mas valeu muito a pena essa transição. A gente está numa expectativa aí de no ano que vem nossa vida melhorar muito, né? Muito mais do que já é uma vida boa. Então, no final, vale muito a pena. Se você quer mudar de carreira, você tem que mudar. Porque se você está pensando em mudar de carreira, é porque você não está se sentindo completo. Então, você tem que mudar. Você está repudiando sua realidade. A partir do momento que você repudia sua realidade, você tem que mudar a sua realidade. Porque não está lhe fazendo bem, você não está feliz. Se hoje você é funcionário CLT e pensa em ser empreendedor, você tem que ser. Se você é médico,
mas você sonha em ser advogado, você tem que ser advogado. Você tem que ir lá e fazer o curso de direito. Eu já vi médicos se tornando advogados. Você tem que fazer. Se você é advogado e quer virar juiz, você tem que ir lá estudar para o seu concurso, fazer e virar juiz. Por quê? Porque você tem que ser feliz. E a profissão é uma das 5 áreas da vida, e você tem que ter a profissão que faça você feliz. Não adianta você estar numa profissão que você não é feliz. Você gosta do comércio, mas você está preso lá num, sei lá, um concurso público que você fez, você é funcionário público do banco, mas você adora comercializar, comprar e vender. Você tem que largar o seu emprego no banco e ir lá para o seu comércio, que é isso que vai te fazer feliz. Só que quem tem um concurso público, muitas vezes é acostumado a comprar as coisas à prestação, comprar parcelado. Quem é do comércio, normalmente compra à vista para reduzir o seu risco. Então, você só vai ter que mudar um pouco ali sua perspectiva financeira, fazer o planejamento dessa mudança e mude. Então, você tem 2 grandes ativos para você fazer as mudanças na sua vida. Um é o tempo que Deus te dá, 24 horas por dia. Vê lá o vídeo número 21, que você vai entender. E o outro ativo é o seu dinheiro, que você pode juntar, ou você pode ter uma fonte de renda fixa, sei lá, um aluguel que você tenha, ou alguém que ganha dinheiro, como é o caso, por exemplo, de Tássio, que a esposa dele trabalha e ganha dinheiro, ele estava desempregado, e aí ele era financiado aí pela a renda da esposa até ele conseguir reposicionar a profissão dele, sair de CLT desempregado, né, para empreendedor. Então, ou você tem alguém te bancando, ou você tem uma fonte de renda, um aluguel que você recebe, ou você junta dinheiro previamente e vai queimando essa reserva até você fazer a transição profissional. Mas faça porque vale a pena, que você vai ser feliz. Eu fui essa semana passada, eu acho, para uma festa, encontrei vários amigos médicos lá, e eu chegava e cumprimentava eles, falava com eles, e eu olhava para eles e dizia assim, eu sou muito feliz, dizia assim, né? Eu pensava, eu sou muito feliz com a posição que eu tenho hoje como médico, que eu estou aqui, ó, fazendo o que eu gosto, me comunicando nas redes sociais, tem um canal do YouTube, tem os meus perfis, né, do Instagram, do TikTok, um monte de gente me escuta quando eu falo, e eu sou muito feliz, muito realizado com esse trabalho. Fico muito tempo em casa, não faço tanta questão de ficar em casa, eu adoro ficar em casa, mas se precisar sair para trabalhar, eu vou sair também. Então, enfim, hoje eu já estou planejando uma nova guinada profissional. Então você planeja a sua e faça, não deixe de fazer. Sempre vai valer a pena você fazer o que você quer fazer em termos profissionais. A única ressalva que eu vou te dizer agora no final desse vídeo é que você, antes de você desejar essa guinada, olhe para onde você está indo e veja as pessoas que fizeram esse caminho e como elas estão. Então, se você, por exemplo, quer ser médico, aí você olha para os médicos e vê onde eles estão. Ah, os médicos estão bem, ó, estão vivendo bem, estão tendo vidas estáveis, confortáveis e tal. Mas se você quer deixar de ser médico para virar advogado, aí você olha onde os advogados estão. Ó, advogado, se for um advogado para trabalhar no escritório é de um jeito, se ele for ser dono do próprio escritório, ele vai virar um empreendedor, pode dar muito certo e pode dar muito errado. Então, eu vou querer essa vida aí, sair da minha medicina para essa vida, se quiser, ótimo. Eu saí da medicina para ser empreendedor na academia e quebrei a cara, me estrepei. Valeu a pena para mim? Valeu. Por quê? Porque eu queria ser empresário. Eu queria ser dono de empresa. E não foi por ninguém não, foi por mim. Valeu muito a pena. Eu digo sempre que a academia foi a empresa mais importante, o empreendimento mais importante que eu já fiz na minha vida e provavelmente vai ser para o resto da minha vida, porque foi o que eu mais aprendi. Então, enquanto que outras pessoas olham para mim com relação a essa academia e acham que eu me dei mal, eu olho e acho que eu me dei bem, porque eu aprendi muito, porque era o que eu queria. Eu estava fazendo o que eu queria e eu estava muito feliz. Então faça sua transição, junte seu dinheiro, tenha renda, faça a transição do ponto de vista financeiro
E do ponto de vista de tempo, você também pode usar, porque tem muita coisa que com o tempo você resolve. Com você organizando sua rotina de tempo, muita coisa você consegue sem necessariamente fragilizar o seu financeiro. Então é bom você ter essa noção. Dinheiro e tempo são os subsídios para você fazer sua mudança na sua carreira profissional. E se você está sofrendo de ansiedade, principalmente de insônia, você sabe que você tem que aprender a controlar as suas emoções. Então, controle a sua ansiedade, porque essa é uma das medidas de promoção de saúde mais impactantes que nós temos atualmente.